A paz do Senhor, meus irmãos. Para nós uma satisfação voltarmos aqui hoje, dia 3 de julho de 2024, para a nossa aula de número 198. Nós queremos bem dizer ao Senhor por todas as coisas, por tudo que Ele tem feito em nosso favor, em nosso benefício, não só nosso, como também de toda a nossa casa, pelo cuidado que Ele tem tido conosco. Nós, com isso, engrandecemos ao Senhor, louvamos ao Senhor, porque Ele é bom, não é? E a sua bondade, ela é que se estende sobre as nossas vidas em todo o tempo, e por isso nós estamos aqui para realizarmos o trabalho do Senhor. Queremos desde já falar com os irmãos que você pode compartilhar esta nossa live usando o aviãozinho. Pastor Evandro Carlos, paz do Senhor, meu irmão, tudo certinho, na bênção? Maravilha, esteve lá para Goiânia fazendo o tratamento de saúde, retornando para Palmas, e agora é vida que segue. Vamos lá, servir ao Senhor com alegria, porque o Senhor é bom. Ele tem até aqui nos guardado, tem nos sustentado, e com isso nós nos alegramos, não é? Com isso nós nos alegramos. Então vamos já adicionar ele aqui para que a gente possa já darmos início, né, com a nossa pauta para a aula de hoje. Desde já e de forma antecipada, já avisar os irmãos, até porque vai ficar registrado, né? Avisar os irmãos que na próxima semana nós não teremos a nossa aula ao vivo aqui. O pastor Ciro estará cumprindo uma agenda e com isso nós não estaremos realizando a aula ao vivo. Pastor Ciro, paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Paz do Senhor, pastor Edson, tudo bem, graças a Deus. Muito grato aí pela compreensão, hein? Maravilha, tá no jeito, é bênção pura. Os irmãos tá impossibilitado de participar dessa. Agora, ainda, semana que vem ainda seria 199, né? Graças a Deus não é 200. Vai ser para frente, a 200 vai ser um pouquinho mais para frente. A 200 a gente não pode falhar, né? Mas vamos chegar lá, em nome de Jesus. Amém, já é 198. Isso, os irmãos me perguntaram por que a 197 ainda não está no YouTube. O fato é que nós tínhamos um saldinho de férias para o Natan, né, tirar férias, e aí nós concedemos os dias que ele tinha de férias agora para a semana a retrasada e a passada, né? Ele retornou ao trabalho hoje, e aí ele está fazendo edição do trabalho da escola dominical, por isso a aula 197 ainda não está no YouTube, e essa de 198, com certeza amanhã também será disponibilizada. Mas esse é o trabalho, vida que segue, tem muita coisa para ser feito, não é? E o tempo urge. Veja que nós já estamos na segunda metade do ano de 2024, que a impressão que fica é que começou ontem. Mas passa rápido, né? Passa rápido o tempo e a gente vai avançando aqui cada dia em nome do Senhor Jesus. Pois é isso aí, meu pastor. Tá ali um recadinho do Rachibileski. Dá uma olhadinha lá no direct. Está valendo aí. Pronto, isso aí. Dá uma olhadinha lá depois, que certamente tem alguma coisa ali para colocar em dia, né? A conversa. Pois bem. Meus irmãos, tem muito direct. O problema é que hoje à tarde eu fui com a Júlia na faculdade e não deu para ver nada, mas vou olhar hoje ainda. Com certeza. Pois é isso aí. Nós vamos então, meu pastor, darmos início aqui na nossa pauta. A nossa aula de agora é a de número 198. Lembrando que hoje é 3 de julho. Esta aula ela vai ficar disponível aqui no nosso Instagram, onde ela é transmitida sempre ao vivo, e depois ela também será disponibilizada lá no nosso canal CETADV do YouTube. Todos são convidados para estarem se inscrevendo, e aqueles que também ainda não estão inscritos no canal do Pastor Ciro no YouTube, acesse lá, Ciro Zibord, e inscreva-se. Não esqueça de ativar as notificações. Todo dia um vídeo novo ali, com instruções bíblicas, ensino bíblico, teológico, escatológico e também a respeito da escola bíblica dominical. Tem opção demais para você ser abençoado e crescer, tanto na graça quanto no conhecimento. E certamente o canal do Pastor Ciro é uma dessas ferramentas que estão aí à disposição. Pois bem, meu
pastor, vamos lá então. Na semana passada, quando nós falamos na aula de número 197 a respeito da marca da besta, essa questão não estava juntada com aquela, e a questão levantada é essa aqui. Mesmo com o sinal da besta, poderá alguém se salvar? Então, nós na semana passada, nós lembramos os irmãos, e só para reforçar, que praticamente todas essas perguntas que nós temos recebido, de alguma maneira, elas são respondidas pelo nosso curso, né? Com certeza. Curso Perguntas Escatológicas. Essa resposta, por exemplo, é a pergunta 85. Eu vou parar de falar, né, onde está, porque, modéstia à parte, todas as perguntas você vai encontrar aqui. Então, só essa que eu vou falar, mas as outras também que vão ser apresentadas, a gente que já tem um pouco de... Nós já temos um pouco de experiência nessa área de escatologia, então nós sabemos que, claro, sempre vem uma pergunta um pouco assim, com algo novo, algo um pouco diferente, mas, de maneira geral, ela está contemplada aí dentro dessas 101 respostas que nós apresentamos aqui. Às vezes a pergunta não está da mesma forma como os irmãos fazem, mas a resposta, olha aí, ó, perguntas escatológicas são 101 respostas, só que essas 101 respostas, elas foram organizadas didaticamente para que os irmãos possam passar do fácil para o difícil. Então, tem primeiro as perguntas gerais, as definições, o que é escatologia, e as escolas, e o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, o meso, e etc., o amilenismo. Tudo isso aí, a gente dá uma definição geral e depois parte para as especificidades, né? Aí vai ter um capítulo só sobre o arrebatamento, com o detalhamento do arrebatamento. Tem um capítulo só sobre o sermão profético de Jesus, que é um dos assuntos mais difíceis em escatologia. Às vezes alguém pensa que é Apocalipse, né? E não deixa de ser difícil, Apocalipse. Mas o sermão profético de Jesus também é muito difícil, Daniel, e tudo isso a gente aborda aí no livro, claro, de uma maneira resumida. É um curso que visa inserir os irmãos aí na arena, né? Na arena escatológica, jogar os irmãos na arena escatológica. Aí depois os irmãos têm que se munir de outros recursos, né? Estudar mais. Mas esse livro, esse curso, já vai deixar o irmão ou a irmã assim com uma boa bagagem para poder prosseguir no seu aprendizado, né? Porque hoje em dia o que a gente mais vê são pessoas se arriscando no campo da escatologia sem ter uma base mínima. Então a pessoa se apega a um texto isolado e aí abraça aquilo ali e fala, não, e tal, porque é desse jeito, porque aqui está escrito. E quando a pessoa analisa a Bíblia como um todo e percebe que a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia, a pessoa vai perceber que aquele texto que ela achava que era uma coisa, dentro do contexto, não é bem assim, né? Então, por exemplo, todo olho verá, mas qual é o contexto disso aí? Todo olho verá quando? Em que circunstância? Esse texto fala do arrebatamento? Não, claro que sim, porque a vinda de Jesus é uma só, nós não dividimos a vinda do Senhor. Mas a questão não é dividir a vinda do Senhor, a questão é você entender que tem eventos diferentes. Um evento é você ser arrebatado, outro evento é você vir com o Senhor, não é a mesma coisa. Bom, só para lançar aí um pouco de luz, né, sobre as questões escatológicas e para os irmãos se interessarem por esse curso, que é fundamental. O pastor Arcos colocou aí os telefones, quem desejar pode matricular-se pelo site. O Alisson está nos ajudando aí, ó. E tem também aí os contatos, tá vendo? Fone, e-mail, o site, tudo aí, ó. Só não aprende quem não quer. Olha aí, R. Lima. Terminei o curso básico e comprei o médio. Olha aí que maravilha. E pode já fazer também o curso de escatologia, perguntas escatológicas.
Maravilha, de Diadema, São Paulo. Olha aí. O R. Lima. Diadema. O R. Lima é de Diadema, São Paulo. Nosso grande abraço, ABCD, né? É do grande ABCD, né? Quem não sabe o que é o grande ABCD é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, né? É o grande ABCD. Amém? Podemos prosseguir então, pastor Arcos? Com certeza. O irmão não foi arrebatado não, né? Não, estamos ali. Deixa eu só inverter a câmera aqui, porque ficou no retorno. Pronto. Eu pensei que não tinha sido arrebatado. Eu falei, meu Deus. Não, ficou no retorno. Foi nada. Já fiquei preocupado aí. O pastor Arcos foi arrebatado, eu fiquei. Né? Maravilha. Não, nós vamos subir juntos. Com certeza. Pastor Hércules, maravilha. Então, mesmo com o sinal da besta, alguém poderá se salvar? Olha só, se dependesse de Deus, se dependesse do Senhor Jesus, única e exclusivamente, alguém dirá, então, Jesus não é o Todo-Poderoso? Ele é. Mas no que tange a salvação, ele, na verdade, oferece a salvação. A salvação não é imposta, ela é proposta. Então, Deus quer que todos se salvem. Se nós lermos o Apocalipse capítulo 9 com atenção, lá no último versículo, o senhor poderia ler, por gentileza, pastor? Só o último versículo. Esse capítulo 9, inclusive, é o próximo capítulo que nós vamos examinar lá na nossa série de Apocalipse. Né? O irmão citou aí bondosamente o nosso canal, e o capítulo 9 é o próximo, que eu estou com dificuldade de fazer por causa dessa viagem aí, mas quando nós voltarmos, se Deus quiser, nós vamos fazer essa abordagem do capítulo 9 de Apocalipse. E é interessante que esse capítulo ele fala dos gafanhotos lá, né? Os gafanhotos demônios, né? Que vão sair do abismo e vai ter vem um anjo, né? Enviado por Deus, que muita gente pensa que é o diabo ali, mas ali é um anjo de Deus mesmo que vai abrir, né? Tem a chave, né? Concedida pelo Senhor, evidentemente. E ali vai sair lá um grande nevoeiro, vai ficar tudo escuro e tal, até o sol vai ficar escuro. Vai sair uns demônios, os gafanhotos lá, que vão atribular os adoradores da besta por 5 meses, e eles vão buscar a morte e não vão conseguir. Agora, chama atenção que eu entendo que esses 5 meses é um tempo de misericórdia de Deus para que haja arrependimento. Porque eu fico pensando, qual é o sentido? Quer dizer que Deus é um sádico? Deus vai falar, não, esses camaradas vão ser atormentados, torturados, só para eles aprenderem. 5 meses. E eles não vão poder morrer. Eles vão buscar a morte e não vão conseguir. Porque esses gafanhotos demônios, que tem picada de escorpião, tem dente de leão, é uma descrição ali bem apocalíptica mesmo, né? Mas é literal no sentido de que, claro, a descrição é pictórica, mas o tormento é real, os demônios que vão atuar por permissão de Deus, tudo isso é real. E os adoradores está claro que são os adoradores da besta, porque a Bíblia diz que esses demônios, eles não vão poder tocar naqueles que têm o selo de Deus, aqueles que estão marcados, que a Bíblia diz no capítulo 7 que são 144 mil, mas eu entendo aí pelo contexto geral que não são só os 144 mil. Aí são todos os salvos, porque não tem sentido também Deus permitir que demônios atormentem os salvos por 5 meses. Então, qual é o propósito desse tormento? Se nós lermos o último versículo, aí eu peço a gentileza do senhor ler, Apocalipse 9, o último versículo. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas ladroices. Olha que interessante. Olha a característica deles e diz que eles não se arrependeram. Depois de tudo que aconteceu, depois desse tormento todo, Deus ter enviado eles não se arrependeram. Então, esse texto aí, apesar de estar antes do capítulo 13 de Apocalipse, que menciona o sinal da besta, mas Apocalipse ele tem uma ordem sequencial. O capítulo 13 é um parêntese, é uma revelação parentética para descrever o anticristo,
falsos profetas. Só que eles já vão estar atuando desde o início do período tribulacional. Por isso que eu digo que esses aí do capítulo 9 são adoradores da besta. As próprias características aí mostram, né? Mas diz que eles não se arrependeram. Então, pastor Ecos, eu entendo que o sinal da besta em si, claro, ele será usado para identificar, é um sinal identificador daqueles que adoram o anticristo de maneira consciente. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele vai enviar juízos para que até estes, que mesmo tendo recebido o sinal da besta, possam vir a se arrepender. Mas a Bíblia já tem a profecia de que eles não vão se arrepender. Agora, eles não vão se arrepender não é porque Deus determinou a condenação deles. Eles não vão se arrepender porque eles vão ser duros de coração. Eles vão seguir o anticristo mesmo até o final, porque eles decidiram fazer isso e vão se manter aí nesta condição. Então, a resposta à pergunta, mesmo com o sinal da besta, alguém poderá se salvar? Não é o sinal da besta em si que vai determinar a condenação. É o fato de a pessoa adorar o anticristo e se rebelar contra Deus. E por isso, claro, ela recebe o sinal, mas não é o sinal, porque as pessoas se concentram muito nessa questão. E muita gente fica com medo também de qualquer coisa no mundo. Ah, cuidado com aquele chip, cuidado, porque a pessoa pensa que é o sinal que vai determinar a condenação da pessoa. Então não posso... Veja, o crente tem segurança da salvação. Eu tenho certeza da salvação. Se eu estiver dormindo, por exemplo, alguém chegar lá e injetar um sinal no meu... Eu estou dormindo. Aí alguém fala assim, vou injetar, ele está dormindo, vou aproveitar que ele está dormindo, vou injetar aqui um chip nele que tem a marca da besta. Quer dizer que eu vou ser condenado porque eu recebi esse negócio, introduziram algo no meu corpo. Vamos dizer que a pessoa às vezes está anestesiada. Veja, não é esse o sentido ali do texto. Primeiro, que não é para hoje, né? É para o período tribulacional. Segundo, que é para os adoradores conscientes da besta. Então, o que vai gerar a condenação propriamente dita é a rebelião contra Deus, é o alinhamento total com o anticristo, com a besta, não é propriamente dita, Satanás, e a rebelião contra Deus. Então, é isso que vai determinar, ao fim e ao cabo, a condenação. Claro, o sinal da besta vem como uma consequência dessa rebelião contra Deus. Então, a pergunta, claro, é uma pergunta se o sinal da besta, como se a força estivesse no sinal da besta, mas o sinal da besta é apenas é como se fosse assim, a pessoa torce para o Flamengo, né? E aí a pessoa faz uma tatuagem do Flamengo e tal, no braço e tal, para evidenciar que a pessoa é flamenguista, entendeu? Mas ela já é de coração, aquela tatuagem é só uma marca, é algo para fazer para identificar a pessoa, né? Agora, claro que existem pessoas que têm uma tatuagem, alguma coisa, e elas podem mudar o seu interior, a sua maneira de pensar e tal, e aquela tatuagem, aquela marca não corresponder ao seu interior. Então, Deus, quando ele der a oportunidade para todas as pessoas, ele demonstrando ser um Deus justo, para ninguém poder naquele dia dizer, e tal, eu não tive a oportunidade. Não, ninguém vai poder reclamar. Porque diz aí o texto, a ênfase é clara, eles não se arrependeram. É como se dissesse, olha, apesar de todos esses sofrimentos, esse tormento que eles sofreram, esses demônios que os perturbaram e os atormentaram por 5 meses, e Deus não permitiu que eles tivessem morrido para que eles pudessem ter um tempo para refletir e se arrepender, mesmo assim, eles não se arrependeram, né? Então, eu penso que isso que nós falamos lança um pouco de luz, né, sobre essa questão. Maravilha, nós já tínhamos tratado a respeito disso, o pastor Ciro, na aula de número 197, que foi a que ocorreu na semana passada, né?
já tratamos a respeito dessa questão, e ali o pastor já havia esclarecido a respeito da questão do sinal propriamente dito, não é? A respeito da questão do sinal da besta. Então, sim, irmão Luiz, depois ao final nós vamos orar aqui. Eu registrei aqui o seu pedido de oração, mas vamos orar. Luiz Menor, vamos orar sim, com certeza. Agora, seguindo o nosso temário, meu pastor, no período da tribulação, Israel fará parte do arrebatamento, considerando que será um período, aqui no período da tribulação? Eu não sei se o irmão que fez a pergunta inverteu as coisas, ou se talvez ele não é da nossa mesma posição, né? Então, eu vou fazer da nossa mesma escola pré-tribulacionista, então eu vou fazer aqui algum esclarecimento, né? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: os israelitas, como indivíduos, assim como todas as nacionalidades, né, os brasileiros, os portugueses, os alemães, a igreja do Senhor é formada por indivíduos de todos os povos, né? Inclusive um cântico que será entoado na glória pela igreja, né? Porque os 24 anciãos ali representam a igreja. Eles vão dizer: digno és de receber o livro, porque foste morto e compraste para Deus homens de todo povo, e tribo, e língua, e nação. Digno és, né? Porque foste morto e nos compraste, né? E ali mencionam-se povos, tribos, língua, nação. Então, os israelitas, que fazem parte de um grupo étnico, os israelitas como indivíduos, salvos no caso, né? Eles vão fazer parte do arrebatamento. Agora, só haverá um arrebatamento, só tem um arrebatamento, não tem outro. Tem algumas escolas aí que defendem vários. Tem uma escola chamada arrebatamento parcial, né? Que eles defendem o arrebatamento como se fosse um trem com vários vagões. Aí tem um grupo que vai no primeiro vagão, aí tem outro grupo que vai no segundo vagão, tem outro grupo que vai no terceiro vagão. Todos vão no mesmo trem, só que cada um vai num vagão diferente. E dependendo do vagão, o primeiro vagão é ali praticamente antes da grande tribulação ou no início. Aí o segundo vagão pega um pedaço do período tribulacional. Aí o outro vagão já pega outro. Mas, no final, todos vão no mesmo trem. Então, tem gente acreditando nisso aí, que vai ter vários arrebatamentos, que primeiro Deus vai arrebatar os vencedores, e depois os outros. Quer dizer, os outros são perdedores, então. Ora, todos os salvos são vencedores, ou não? Com certeza. Se o camarada é salvo, é evidente que ele é vencedor. Um irmão hoje me mandou até uma mensagem lá no meu canal, dizendo: pastor, eu discordo do irmão, porque quem vai participar do milênio são só os vencedores, não são todos os salvos, não. Eu falei para ele: mas espera aí, o salvo então é perdedor? É isso? O camarada está salvo em Cristo Jesus, ele é perdedor? Não, o salvo é vencedor, né? Pode haver diferença de galardão, mas o salvo, ele é vencedor. Todo salvo é vencedor. Mas então, voltando aqui para a resposta, os israelitas farão parte do único arrebatamento, só vai ter um, não tem outro, só tem um arrebatamento, e esse arrebatamento é antes do período tribulacional. Então, os israelitas salvos como indivíduos, os israelitas salvos como indivíduos antes do período tribulacional serão arrebatados. E esse arrebatamento não será em meio, será antes do período tribulacional. Agora, o Israel étnico, o Israel como povo, o Israel como grupo étnico, aí sim, este será salvo dentro do período tribulacional, mas não mediante arrebatamento. Não tem nenhum versículo em Apocalipse ou em qualquer outra parte da Bíblia que diga que dentro do período tribulacional vai ter arrebatamento dos israelitas. Então, os israelitas vão ser salvos. Não, o grupo, o remanescente que é mencionado em Apocalipse, capítulo 12, vai ser preservado dentro do período tribulacional. Claro, aqueles que morrerem também farão parte daquele grupo dos mártires, não é? Que aí é formado por povos
diversos, não só os israelitas. Tem gentios também lá. Então, os que morrerem dentro desse período tribulacional salvos, claro, eles fazem parte dos mártires, que aparece lá no capítulo 6 de Apocalipse. Depois aparece no capítulo 7, com uma diferença, né? Porque no capítulo 6, eles estão embaixo do altar. Por quê? Porque eles estão numa condição intermediária. Eles estão ainda na condição ali imaterial. O corpo está na terra. No capítulo 7, que tem um parêntese, ali é outro parêntese. Ali é uma revelação parentética. Você já vê, Deus dá uma revelação para João, que ele vê um círculo, não é? Ele enxerga o lugar onde Deus está como um círculo. E dentro daquele círculo está o trono de Deus e do Cordeiro. Estão os 24 anciãos, que representam a igreja glorificada, a igreja que terá sido arrebatada. Estão os 4 seres viventes, que representam aqueles anjos, aquelas categorias angelicais que adoram a Deus continuamente, dizendo santo, santo, santo. E fora do círculo, você tem milhões de anjos também, que são distintos daquele grupo dos 4. E aí João vê também, dentro do círculo, um novo grupo. Que grupo que é? Que estão vestidos com vestes brancas e com palmas em suas mãos. Só que eles não estão mais embaixo do trono, eles agora estão no mesmo nível, no mesmo local. Por quê? Isso aí mostra que os mártires do período tribulacional, eles vão ressuscitar, vão ser glorificados e vão estar no mesmo lugar também. Isso aí já é a revelação parentética. Muitas vezes ela vai para trás, vai para o passado, e em outros casos ela vai para o futuro. Então, no capítulo 7 de Apocalipse, você já vê os mártires glorificados junto com a igreja já. E a gente sabe que essa glorificação só vai acontecer após a ressurreição, que está no capítulo 20. Não é? Agora, dentro do período tribulacional, os judeus que avançam dentro do período como um grupo étnico, como nação, como povo, aí sim, finalmente, eles vão reconhecer que Jesus é o Messias, porque até hoje, Israel, como grupo étnico, Israel étnico, nunca reconheceu que Jesus é o Messias. Indivíduos têm reconhecido, mas Israel, o remanescente que vai ser, mas esse remanescente vai formar o grupo que vai ingressar no milênio. Então, essa salvação ocorrerá. Haverá um grande avivamento. A Bíblia menciona o espírito de súplicas que será derramado sobre eles, o Espírito Santo, né? Zacarias capítulo 12. Vai haver um avivamento entre os israelitas dentro do período tribulacional. Então, veja, a pergunta do nosso irmão: no período da tribulação, Israel fará parte do arrebatamento? Veja, eu acabei desmontando aí toda essa pergunta, porque, na verdade, o arrebatamento é antes do período tribulacional. E os indivíduos israelitas, claro, eles vão ser salvos e vão ser arrebatados. Agora, quem não for arrebatado e ficar para o período tribulacional, aí haverá a salvação. A Bíblia menciona, por exemplo, 144 mil, que são 144 mil israelitas, que vão receber, inclusive, o selo de Deus. Vão ser 144 mil israelitas cristãos. Né? É importante dizer isso também, porque hoje em dia andam dizendo por aí, o anticristo, a igreja vai ser arrebatada, e aí o anticristo vai se opor a quem? Então ele não é anticristo, ele é antijudeu. Mas veja, os 144 mil vão ser 144 mil israelitas convertidos a Cristo. Então eles vão ser cristãos. Os gentios que vão se converter também dentro do período tribulacional, eles vão ser cristãos. Então, e o anticristo é aquele que se levanta contra tudo, né? Que diz respeito a Cristo. Então a gente sabe que o termo está correto, é anticristo mesmo, é antijudeu. Que às vezes alguém usa só para tentar desconstruir aí a nossa posição, né? Você defende que a igreja vai ser arrebatada antes do período tribulacional, mas e aí? O anticristo vai perseguir quem se a igreja vai ser arrebatada? Mas vai haver salvação dentro do período. Vai haver salvação de judeus e de gentios. Isso está claro na Bíblia. Veja que o próprio texto que lemos há pouco aí, Apocalipse 9, diz que o Senhor, ele está querendo salvar, inclusive,
dentre os adoradores da besta, Deus quer salvar. E muita gente também não vai se alinhar ao anticristo. Vai haver oposição. Em 7 anos ele não vai conseguir, claro, dominar o mundo na sua... Ele vai ter um domínio, ele vai ter um império com abrangência global. Ele vai atingir o mundo todo com o seu domínio. Mas ele não vai dominar a todos, de fato, porque haverá nações que vão se opor a ele, haverá povos que vão se opor a ele, haverá indivíduos que vão se opor a ele. Então, por isso que vai haver no final do período tribulacional o julgamento dos gentios, o julgamento das nações. Porque o julgamento das nações, ele será feito com base em quê? Com base no tratamento dispensado a Israel. E o anticristo ele vai se opor a Israel. Então, algumas nações não vão se alinhar ao anticristo em termos de agenda. Nações menores, grupos menores. Claro que isso aí também é um julgamento dos representantes. Tem pessoas que nem... Veja, o Brasil hoje, por exemplo, tem algumas posições políticas aí, mundiais, né? Por exemplo, nessa questão de Israel, por exemplo, e nós somos totalmente contrários a isso. Quer dizer, Deus vai punir por atacado? Alguém pensa assim, não. Do tipo, se uma... Sim, pastor, eu vou te ajudar. Eu não concordo com o posicionamento político do PT em relação a Israel. Não Exatamente. Concordo. Que acabou-se. E assim, então, tem muita gente que não concorda. Agora, então, e esse partido, eu não votei no PT, né? Diferentemente, eu não votei no PT, mas tem gente que votou e agora tem que engolir essa nojeira que está aí. E esse partido está no poder. Então, quer dizer, nós então somos responsáveis pela postura, né, que é tomada. Então, é essa questão que Deus, o justo juiz, claro, ele vai considerar tudo isso no julgamento das nações, que está previsto lá em Mateus capítulo 25. Então, eu creio que tudo que eu falei deu para lançar luz aí também sobre essa questão, né? Claro. Que o irmão formulou. Eu não sei se ele é da nossa posição. Se ele é da nossa posição, ele talvez inverteu, trocou as palavras, mas talvez ele seja de outra escola, e por isso que ele colocou aí um arrebatamento dentro do período tribulacional, né? Muito bem. Mas nós defendemos que o arrebatamento ele é antes do período tribulacional. E os judeus, assim como os brasileiros, só serão salvos em Cristo, senão vão adentrar para o período tribulacional. É isso que muita gente não entendeu ainda, pastor Ecos. A salvação hoje, ela se dá unicamente por Jesus Cristo. Indistintamente. O camarada pode ter nascido lá em Jerusalém, encostado no Muro das Lamentações, ser da tribo de Judá, pode ser levita, pode ser da linhagem de Arão. Se ele não entregar sua vida a Cristo, como indivíduo, ele não vai ser salvo. Agora, dentro do período tribulacional, aí haverá o grupo étnico. A Bíblia menciona, né, quando a Bíblia diz, inclusive, todo Israel será salvo, é nesse sentido, porque haverá um remanescente, né, que vai, aí como nação, como povo, de maneira uniforme, né, todos vão reconhecer. Aí sim, é uma bênção que o Senhor derramará sobre a nação, porque haverá o reconhecimento nacional. É o que está previsto também em Ezequiel 37. Lá o Vale dos Ossos Secos. Ali a Bíblia fala de uma restauração espiritual, mas fala também de uma restauração nacional. Alguém dirá, a restauração nacional já ocorreu. Em parte, sim, porque Israel já está estabelecido como nação, como Estado, né? O Estado judeu existe. O Estado de Israel existe. Mas Israel não está ocupando toda a terra que Deus prometeu a Israel, do Egito até o Iraque. Outros pormenores também ainda não se cumpriram, mas tudo isso vai se cumprir, a gente sabe, por ocasião do milênio. O milênio, 1000 anos, em que Cristo vai reinar, e Israel, do ponto de vista, claro, dos povos naturais, vai ser o povo protagonista. Maravilha, meu pastor. Está ótimo, desse jeito. Agora, para a gente ampliar essa questão aí, a respeito do arrebatamento pré-tribulacional, é essa próxima
questão da pauta aqui vai ajudar, não é, o tempero. Porque ela é aquela questão que é recorrente também, que sempre aparece, não é? Inclusive aqui na nossa live hoje já perguntaram: a igreja passará pela grande tribulação? Em primeiro lugar, só para reforçar o que a gente sempre tem dito, é importante definir o que é a grande tribulação. Claro, o termo grande tribulação é um termo usado de maneira geral para o período de 7 anos, a grande tribulação. Mas, num estudo mais minucioso, nós dividimos, né, os 7 anos em 2 metades. A primeira metade é chamada de tribulação e a segunda metade, sim, de a grande tribulação. Porque o Senhor Jesus, lá em Mateus 24, ele usa o termo grande aflição ou grande tribulação. O termo ali no grego permite essas 2 palavras, tanto aflição como tribulação, mas é uma grande, ele se refere à grande tribulação. Ali ele está falando já da parte final, ele não está falando de todo o período de 7 anos. Então, por isso, teologicamente falando, nós preferimos, muitas vezes, usar o termo grande tribulação para a parte final, ou pelo menos para a segunda metade do período tribulacional. Mas, a rigor, grande tribulação também é uma referência aos 7 anos. Então, eu vou usar aqui o termo numa referência aos 7 anos. Agora, é importante fazer um outro esclarecimento, que a gente tem ouvido muita gente dizer assim: esses crentes são tudo frouxo, tudo covarde, porque quem somos nós para não querer passar pelo período tribulacional? Nós não somos melhores do que Paulo, nós não somos melhores do que Pedro, nós não somos melhores do que os cristãos do primeiro século, porque eles foram lançados às feras, e os irmãos também foram mortos por Nero, e Nero quis iluminar a cidade de Roma e usou os cristãos como tochas ali para iluminar a cidade. E quem somos nós para não querer passar pela tribulação? Que povo frouxo e tal. Veja, parece muito bonito isso, né? Algo assim, olha, realmente tem razão. Agora, não podemos confundir as tribulações pelas quais a igreja passou e tem passado com o período tribulacional. Claro que nós estamos passando por tribulação, uns mais, outros menos. Claro, tem irmãos que estão em lugares... Nós estudamos há pouco tempo na escola dominical sobre a janela 10/40, né? Então, aqueles países ali onde a perseguição do evangelho... Veja, por exemplo, a Coreia do Norte, né, que é número 1 no ranking lá da missão Portas Abertas. Lá, por exemplo, na Coreia do Norte, esses dias aí foi notícia uma pessoa que foi morta porque assistiu um dorama, uma coisa assim, uma coisa da Coreia do Sul. Só porque foi pego assistindo, foi condenado à morte, porque estava assistindo uma novela da Coreia do Sul. Agora imagina os cristãos, o que eles passam num país como esse. Então tudo é escondido, o governo, se ficar sabendo, imagine a perseguição para os cristãos. Então, claro, uns estão sofrendo mais e outros estão sofrendo menos. Mas a igreja, de maneira geral, ela é perseguida, porque aquele que quiser servir a Cristo piamente, a Bíblia diz, padecerá perseguições. Jesus também disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja passa por tribulações. Os apóstolos também falaram lá em Atos capítulo 14, importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Pedro também falou: para isto sois chamados. 1 Pedro capítulo 2, versículos 20 e 21. Para isso sois chamados, porque Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, Cristo padeceu. E nós estamos andando no caminho aberto pelos seus passos, como diz lá o salmista. Nós estamos também enfrentando perseguições, dificuldades, tribulações. Agora,
não podemos confundir as tribulações com o período tribulacional. A promessa de Jesus é de que a igreja não vai passar pelo período tribulacional. A igreja não vai passar pelo período tribulacional. E aí tem várias passagens que nós poderíamos utilizar. Eu gosto de algumas e talvez nosso irmão está fazendo pergunta, a gente está respondendo outra agora, meu irmão. Talvez o irmão não entendeu a dinâmica aqui da live. Essas perguntas que o irmão está fazendo, elas vão ficar registradas para a gente responder. Mas agora eu estou respondendo uma outra. Entendeu? Aí a gente responde. Agora veja, voltando aqui. Um texto que eu gosto de utilizar para responder essa pergunta. Deus abençoe, meu irmão. Não nos tenha mal, viu? Mas é que talvez o irmão não entendi ainda. Tem irmãos que já estão acompanhando a nossa live há algum tempo. Então algum tempo já sabe como funciona. A pergunta você faz agora, mas ela vai ser respondida. Às vezes a pergunta tem a ver com o que nós estamos respondendo, mas nós temos uma pauta, né? Que nós estamos obedecendo. Então, a igreja passará pela grande tribulação? Eu fiz essa observação, que nós não podemos confundir as tribulações com a grande tribulação, que é um período. E Jesus prometeu que a igreja não vai passar por esse período. Tem várias passagens, né? Paulo falou sobre isso também. E eu gosto muito de um texto que muita gente às vezes não consegue evitá-lo, mas tenta torcer o seu sentido, que é Apocalipse 3:10. Se o senhor quiser ler, por gentileza, pastor Eco, eu acho que é um texto bom para responder. Apocalipse 3:10. Deus abençoe, irmão Wellington. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, esta palavra que Jesus mandou João escrever foi para a igreja de Filadélfia. Claro, é a destinatária original. Mas ali, Filadélfia, nós sabemos, ela é uma representante de toda a cristandade, porque Deus escolheu aquelas 7 igrejas. Havia mais de 40 igrejas na Ásia Menor, já no primeiro século, né? E Jesus escolheu apenas 7, porque 7 é um número que fala de plenitude, de completude. Aquelas 7 igrejas realmente existiram, mas elas foram eleitas, escolhidas naquela ocasião para representar a igreja como um todo. Claro que há algumas especificidades, né, ligadas exclusivamente àquelas igrejas. Agora, há muita coisa que serve para toda a igreja, porque Jesus mesmo disse. Jesus mesmo disse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, esse ao que vencer não é restrito àquela igreja, a uma igreja, mas a todos os vencedores. É restrito a todos aqueles que estão, aqueles que fazem parte da igreja. Então, respondendo aqui, como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação, né? O termo tentação aí é um termo que foi escolhido pelos tradutores, porque o termo aí, peirasmos, né? É um termo no grego que é polissêmico. Então, ele pode significar tentação, pode significar teste, pode significar provação e também até tribulação. Muita gente fala que não tem a ver com tribulação, mas é um teste. É um grande teste que há de vir e aí diz sobre todo mundo. Então, o que é guardar a palavra da minha paciência? Guardar a palavra da minha paciência, claro, é ser perseverante. A promessa do livramento, que se refere ao período tribulacional ou a tribulações daqueles dias, claramente não é a tribulação daqueles dias, porque o Senhor está falando de uma tribulação que há de vir sobre todo mundo, sobre todo mundo. Não é só uma
tribulação local, nesse caso. Não é uma tribulação localizada, é uma tribulação que há de vir sobre todo mundo. Ou seja, sobre todos os que habitam na terra. Então, claro é que é para o futuro. O que significa esse livramento ou ser guardado aí, como o Senhor Jesus falou? Claro, os pós-tribulacionistas, eles querem de toda maneira colocar a igreja dentro do período tribulacional. Usando a linguagem jurídica, eles querem colocar a igreja na cena, né? Como que colocar alguém na cena de um crime, por exemplo. Querem, é como se eles fossem os promotores. E eles querem provar que a igreja é culpada, a igreja tem que passar pelo período tribulacional. Mas os pré-tribulacionistas, eles trabalham num outro sentido. Eles querem mostrar que a Bíblia diz que a igreja não estará presente na cena. E isso está muito claro nesse texto. Por quê? Porque o texto diz: como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que é de vir sobre todo mundo. E aí a frase, é interessante que a frase no grego, não é? A frase completa, a frase, deixa eu localizar aqui o texto, aqui no grego é interessante que tem aqui, ó. Eu te guardarei da hora. Não diz te guardarei da tentação. Te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Esse da hora, no grego, é ektes horas. Veja, ektes horas. Ektes horas, tuperasmu. Tuperasmu. Né? Então a frase é o seguinte: da hora da tentação, né? Ektes horas. De dentro da hora da tentação. E aí tem a continuação, que é de vir sobre todo mundo. Mas olha, vamos focar só nesse trecho. Ektes horas peirasmu. Ektes horas é de dentro da hora. Porque todos sabem, quem estuda minimamente o grego sabe que fala de um movimento de fora para dentro. Por exemplo, exegese. Tem o aí. Exegese. O que é exegese? Exegese. Esse aí, como prefixo, essa preposição que está como prefixo em exegese, significa o quê? Quando você vai interpretar o texto, você vai tirar de dentro do texto a verdadeira interpretação. Exegese. Não é exegese. Eis é outra preposição no grego, é eis. Ek é uma coisa, eis é outra coisa. Ek é tirar de dentro, é de dentro para fora. Eis é de fora para dentro. Não é como se estivesse colocando algo dentro. A igreja não vai ser colocada... Aliás, a própria palavra igreja também tem esse prefixo. Eclesia. Pode ver. Quando você translitera para a língua portuguesa, inclusive fica com 2 Ks, né? Eclesia. Por que 2 Ks? Para identificar que começa com essa preposição eclesia. Então, o significa que a igreja ela foi tirada. Ela foi tirada do mundo. Foi tirada de dentro do mundo para pertencer a um povo salvo, escolhido por Deus. Eclesia. Então, ektes horas peirasmu, tuperasmu, né? Tuperasmu. Ektes horas tuperasmu. A igreja, como guardaste a palavra da minha paciência, Filadélfia representando toda a igreja, claro. Como guardaste para todos aqueles que guardaram a palavra da paciência, eu também te guardarei. Irmão Ciro, esse texto não fala de arrebatamento. Ora, guardar da tentação, é claro que é evidente que equivale a ser tirado dela. Porque olha a explicação agora. Eu te guardarei da hora. Não é da tentação, da hora. E o movimento de dentro para fora. Ou seja, Deus vai tirar, voltando à linguagem do direito, Deus vai tirar a igreja da cena do crime. É
como se um advogado falasse assim, olha, o meu cliente é inocente. Por quê? Porque na hora que aconteceu esse crime, ele estava no posto de gasolina tal. Aqui está, ele abasteceu, tem a câmera que mostra. E outra coisa, ele entrou na loja ali, 24 horas, na loja de conveniência, e comprou, tomou um café e tem a nota. Tem a nota, ele comprou com um cartão de crédito, tem aqui também a documentação do cartão de crédito da hora que ele comprou, e tem o endereço do estabelecimento. Meu cliente não estava na cena do crime. Ou seja, o cliente, nesse caso, ele foi tirado da hora. Ele foi tirado da cena do crime. É a mesma coisa que diz esse texto aí. Como guardaste a palavra da minha tentação, desculpa, como guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança, perdão, eu te guardarei da hora da tentação. Eu te guardarei da hora desse peirasmos aí, tu peirasmu. Te guardarei da hora da tentação que é de vir sobre todo mundo. Então a igreja, ela não vai estar nem na cena, porque ela não vai estar nem presente na hora. Não é que Deus vai guardar da tentação, como alguém dizendo, não, a igreja vai estar dentro, mas Deus não vai permitir, Deus não vai deixar, né? Tá certo? E a turma tenta até forçar a situação, usando o exemplo lá dos meninos lá em Daniel, do Sadraque, Mesaque, do próprio Daniel na cova dos leões. Não, Deus estava ali. Eles tentam forçar uma interpretação nesse sentido aí. Eles gostam também de usar de Noé, né? Noé. Como foi nos dias de Noé. Ô, irmão Wellington, o irmão está polemizando aí, mas a ira é a grande tribulação. O irmão acha que a ira é o quê? O irmão está achando que a ira é o juízo final? A igreja não vai participar do juízo final. Porque Jesus falou que nós já temos agora a certeza, né? Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A ira, é só ler com atenção. 1 Tessalonicenses 1:10, e depois compara com 1 Tessalonicenses 5. Eu só estou respondendo, pastor, porque tem a ver com a pergunta. Não, claro. Desculpa, viu? Vai colocar luz no assunto. Então, 1 Tessalonicenses 5, se o irmão ler com atenção, depois do arrebatamento, Paulo já tinha falado do arrebatamento, aí depois do arrebatamento, Paulo diz que nós somos os filhos da luz. Os filhos da luz, a ira não tem poder sobre eles. E essa ira é a ira do período tribulacional. Não pode ser outra. Que ira que seria essa? Se está claro lá em Apocalipse 6 que a ira de Deus e do Cordeiro vai estar presente desde o início do período tribulacional. A ira está lá. Pode ver lá. Apocalipse 6, quando diz vinda a ira, o tempo lá no grego, o tempo ali é aoristo, né? Quem estuda grego sabe também disso. O tempo aoristo é aquilo que já aconteceu. Ou seja, a ira já terá vindo, não é que ela virá ainda. Como os irmãos meso-tribulacionistas dizem, que a ira só vai vir lá na última trombeta. Não, a ira já está no começo. Os 4 cavaleiros já estão enfileirados, né? Logo no início. Jesus abre os selos e os 4 cavaleiros já se apresentam. E um cavaleiro é a morte, outro cavaleiro vai tirar a paz da terra, outro cavaleiro traz a fome. Ou seja, e tudo aquilo está sob o controle de Deus, porque quem abre os selos é o Cordeiro. Quem está no controle do período tribulacional é Jesus, ele que abre o selo. E é o selo aberto que dá início ao período tribulacional. Mas, pastor Ex, peço desculpas aí, acho que eu mas tá certo, que vai me alonguei aqui nessa resposta. Vai lançando luz sobre o tema e é relevante para que a turma possa aprender, fixar melhor, né, os conceitos aí. Então nós vamos encerrar com essa aqui, ó. Aqueles que forem salvos vindos da tribulação, terão algum galardão? Galardão, né? Muita gente pergunta isso, também atrelando sempre a questão do galardão ao tribunal de Cristo, né? É evidente que no tribunal de Cristo vai haver um galardão específico para a igreja glorificada. A igreja glorificada ela vai ser galardoada.
Mas o galardão não está restrito ao tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, evidentemente, é um galardão especial, um galardão exclusivo para a igreja arrebatada, não é? Jesus falou: eis que cedo venho e o meu galardão virá comigo, né? E para dar a cada um segundo a sua obra. É claro que Jesus vem para galardoar os salvos. Mas, quando nós olhamos para Apocalipse com mais atenção, eu até citei Apocalipse capítulo 7, e a gente poderia até ler aqui alguns versículos para ficar mais claro ainda o que eu falei. Mas aqueles que forem salvos da tribulação terão algum galardão? Eu digo que sim. Por quê? Porque eles também terão vencido. Eles vão vencer dentro do período tribulacional. E o galardão é dado a quem vencer. Então, aqueles que forem salvos dentro do período tribulacional, veja, Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10, nós poderemos ler. Se o irmão puder ler, por gentileza. Tá, mano. João viu uma grande multidão. João viu uma grande multidão, e aquela multidão, claro, são salvos. Ô, irmão Adiel, o assunto aqui é sério, viu? Se o irmão quer fazer esse tipo de desafio, brincadeira, aqui pra gente isso não é inócuo, tá bom? Aqui o nosso assunto é sério. A gente aqui estuda o assunto com seriedade. Esse negócio, deu aula, não sei, isso é bobagem, tá bom? O pastor César Cavalcante é um amigo meu, só para o irmão ficar sabendo, um amigo meu de longa data, ele é pós-tribulacionista, e já tivemos algumas conversas, ele tem a posição dele, eu tenho a minha, mas esse tipo de provocação aí não leva a nada. Aqui o irmão não tem, a gente não aborda dessa forma, só para deixar um aviso aqui também para todos que pensarem que aqui é brincadeira. A gente estuda o assunto com seriedade, tá bom? Desculpa aí, pastor. E apresentando as bases, né? Que estão ali. Eu acho que eu tenho que olhar para cima aqui para não ler os comentários, senão eu fico querendo interagir e aí não a gente acaba não avançando muito. Mas aqui, pastor, Apocalipse 7, 9 e 10. 9 e 10, por gentileza. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Então, aí nós vemos as características dos salvos do período tribulacional. Então, eles estão, primeiro, diante do Cordeiro, estão diante do trono e do Cordeiro. Lembra que eu mencionei que no capítulo 6 eles estão abaixo do trono. E ali eles estão clamando e ainda estão claramente num estado intermediário, porque eles estão ainda até clamando por vindicação. Senhor, quando vingarás e tal. Eles estão ainda no estado de glória, né? Eles estão abaixo. Só que depois do capítulo 7, João já vê eles no mesmo nível, vamos dizer assim. No mesmo nível que estão os 24 anciãos. E eles que foram vistos com vestes brancas, porque aquelas vestes brancas, claro, já evidencia que eles são vencedores, lá no capítulo 7, eles já estão também com palmas nas mãos. Então, eles estão diante do trono do Cordeiro, trajam vestes brancas e têm palmas nas mãos. As vestes brancas, claro, são as mesmas mencionadas do capítulo 6, né? Ou seja, faz uma referência aos salvos do período tribulacional, os mártires, que simboliza a recompensa. No próprio livro de Apocalipse, você vê no capítulo 3, versículo 5, eles andaram, eles não contaminaram seus vestidos, eles andarão comigo de branco, aquele que vencer andará comigo de branco, não é? Jesus falando ali especificamente daqueles crentes da igreja de Sardes, mas o que é extensivo a todos os vencedores. Então, a roupa branca simboliza galardão, simboliza recompensa. Então, aí está claro,
evidenciado que mesmo os mártires do período tribulacional, eles vão ter o seu galardão. Eles vão ser consolados, eles vão ser confortados, eles vão receber essas vestes brancas. A cor branca, de modo geral, alude à justiça, à pureza, santidade e vitória. Quantas palmas, que não são as palmas, né? No sentido de aplaudir aí, mas é palma, né? Relativa à palmeira, mas que representa, simboliza, no caso, a vitória. Mostra que aqueles santos compartilham do triunfo final de Cristo. Então, assim como na entrada triunfal em Jerusalém, as palmas ali reconheceram, né, que Jesus, como Senhor, elas foram usadas para reconhecer que Jesus é o Senhor, como Senhor, na verdade, né? Elas falam também na festa dos tabernáculos, assim por diante. Agora, diz que eles também clamam com grande voz. E é interessante observar o conteúdo desse clamor, que é diferente do que está lá em Apocalipse 6, 9 a 11. Porque lá em Apocalipse 6, 9 a 11, eles estão clamando até quando, Senhor, e tal. Eles estão até com um sentimento ainda de vingança em relação ao anticristo. Só que agora aqui, ó, eles dizem salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, é o Cordeiro. Uma expressão similar à contida no Salmo 3, versículo 8. O que evidencia que eles, de fato, não estão mais no chamado estado intermediário. Eles já nessa revelação parentética que Deus deu a João, que aponta para o futuro, eles estão já no mesmo lugar que está o Cordeiro de Deus. Então, isso mostra que eles já terão sido galardoados, de fato. Então, haverá galardão para aqueles que forem salvos dentro do período tribulacional. Eles não vão participar do tribunal de Cristo, porque o tribunal de Cristo é para galardoar os salvos da era da igreja, aqueles que passaram por esse período que nós estamos vivendo hoje, né? Dentro desse período que nós ainda estamos vivendo. O período tribulacional é um período excepcional, é um período de tribulação, de grande tribulação, e aqueles que forem salvos, né? O próprio texto diz que eles venceram, né, pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12 também menciona isso, porque haverá salvação pelo sangue do Cordeiro dentro do período tribulacional, e os vencedores, dentro desse período também, haverão de ser galardoados. Maravilha, meu pastor. Nós vamos encerrar por aqui. Lembrando, o pastor já deu uma introdução, nós temos sempre um temário, né? Costumamos divulgar na segunda-feira, especialmente essa semana nós fizemos a divulgação na terça do temário abordado na aula. Então, nós vamos ficar com as questões pendentes para a próxima aula, que eu já no início informei, nós não teremos aula na próxima semana. O pastor Ciro vai estar com compromisso nos Estados Unidos, nós vamos, então, deixar para a semana seguinte. Mas as questões que ficaram aqui são exatamente essas aqui. Ó. O princípio das dores faz parte da primeira metade do período tribulacional? Ainda essa. Ó. De onde surgirá o anticristo? A outra questão, o anticristo será lançado vivo no lago de fogo ou será aniquilado ou ainda destruído? E o texto, conforme o texto de Apocalipse capítulo 13, o anticristo sofrerá um atentado? Essas são questões que nós vamos tratar na nossa próxima aula, frisando que na próxima, então, nós não teremos a aula ao vivo, que costumeiramente fazemos aqui às quartas-feiras, mas na semana seguinte. Pastor Ciro, a oportunidade é sua para as suas considerações. Amém. Amém, irmão. Irmão Antoniel, é uma honra aprender com... Amém. Para nós também é uma honra, viu? Deus abençoe a todos aí. Foi um prazer, pastor Hércules, participar de mais essa live. E nós estamos nos aproximando da live de número 200, né? Vamos arrumar aqui uma premiação e vamos fazer um trabalho diferenciado nessa de número 200. Maravilha. Deus abençoe aí o irmão, a irmã Eliane, nossa vice-diretora, e toda a nossa equipe, nossa família CETAD em Apucarana, todos os professores, alunos espalhados pelo Brasil, pelo mundo, e que Deus continue abençoando o nosso CETAD mais e mais. Pastor Hércules, um prazer
mais uma vez, poder participar. Amanhã, se Deus quiser, estamos viajando, conto com a oração dos irmãos e, se Deus quiser, vai correr tudo bem. Em nome de Jesus. Nós assumimos o compromisso de orar pelo Luiz Henrique. No início da live, nós vamos fazer isso. Vamos encerrar a nossa aula de hoje com uma oração. Vamos orar pelo Luiz Henrique. Vamos aproveitar também aqui e orar pelo pastor Evandro, não é, que está seguindo, fazendo o tratamento, não é? Fazendo o tratamento de saúde. Irmã Elis, eu vou responder você no seu direct. Assim que acaba aqui, eu vou passar para ti. Mas faça assim, ó. Mande um WhatsApp nesse número que está aqui fixado, irmã Elis Viana. Esse número que está fixado é o WhatsApp da secretaria, acho que vai ser mais fácil. Aí o nosso companheiro Eric, que é quem atende nesse número, ele vai te orientar a respeito de como você pode colocar um núcleo do CETADB aí na sua igreja, para estar ministrando não só o curso de Teologia Básico, Médio e Avançado, como os demais cursos de formação e capacitação ministerial. Amado Deus, nós te bendizemos e te agradecemos pela vida, pela saúde e pelo privilégio de poder te servir e te adorar. Nós temos colocado o desejo de orar pela vida do irmão Luiz Henrique e sobre a vida dele pedimos a tua bênção. Sim. O Senhor conhece qual é a necessidade, qual é a causa que demanda esse pedido da parte do teu filho. Nós pedimos que o Senhor agora o visites de forma a resolver, enviar a bênção, dar solução para o problema, para a necessidade que ele apresenta. Também, pastor Evandro, na sequência do seu tratamento de saúde, estende a tua potente e poderosa mão para dar vitória e bênçãos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe. Fora então na próxima quarta-feira, fora a próxima quarta, na seguinte nós retornamos aqui com mais uma aula, aí é de número 199. Deus abençoe a todos. Pastor Ciro, aquele abraço, boa viagem. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Igualmente.